temática democracia. Hoje, nos dá uma atenção especial e nos agradece também nos convidados, e nesse caso ali, Gisela Coelho, que além de ser jornalista, e ele é também comissária de CNDHC, Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, Lídia Cabo Verde, e que tem estado a fazer um trabalho também incansável no sentido de promover conhecimento em torno de direitos humanos e, claro, de democracia. É inevitável falar de democracia e entende seu significado num dia moda hoje que a ONU propõe as reflexões. Gisela, bom dia. Bom dia. Antes de mais, obrigada pelo convite. De facto, esta questão da democracia é uma questão que não tem fim. Não há democracias 100% perfeitas, não é? Fala-se muito de Cabo Verde, é um exemplo em termos de democracia em África, por exemplo, devido aos índices do exercício da cidadania, aos índices do exercício e funcionamento do próprio sistema político, mas, na verdade, o que é isso da democracia aos olhos do cidadão comum, não é? Será que as pessoas sabem que a própria democracia é o poder do povo? Na essência, a democracia é isso. É o exercício do poder que está nas mãos das pessoas, não é? E, no sentido, se não fazer uma análise etimológica de palavra, não está a democracia que é o poder do povo. Exatamente, é isso, o poder do povo. Agora, como é que se manifesta esse poder do povo? Aquilo que a gente mais conhece em várias sociedades, não é só em Cabo Verde, é a questão das eleições, não é? Que as pessoas acham que a cidadania muitas vezes é só o votar. Cidadania não é só votar, digamos assim. Cidadania é estar atento àquilo tudo o que acontece à nossa volta e que diz respeito a cada um de nós, que diz respeito às comunidades, que diz respeito à sociedade em si, não é? Ao povo em geral. Porque uma das funções da democracia, por exemplo, é o respeito pelos direitos humanos, não é? E a democracia também é isso, assegurar um bocado aquilo que é a liberdade humana, digamos assim. E como é que tudo isso se processa, não é? Como é que as pessoas no dia-a-dia podem contribuir para isso? Falta um bocado dessa literacia em relação à democracia, não é? O que é, para que serve, como é que funciona. Embora hoje em dia temos muitos organismos, muitas instituições, como a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, que zelam para garantir, com inúmeras iniciativas, para sensibilizar para o que é a democracia e para o que é que serve, digamos assim. E daquele que CNDHC já considera a realidade cabo-verdiana, não tem uma grande percentagem de povo com conhecimento e com literacia e com percepção real do que é significado de democracia, ou ainda caminho está mais longo? Essa é uma pergunta difícil porque não temos, acho, pelo menos eu não tenho conhecimento de estudos nesse sentido, digamos assim. Com a abertura política em 1990, salvo erro, Cabo Verde deu um grande passo, não é? Daquilo que os cidadãos comuns puderam começar a candidatar-se, não é? Sim. O surgimento de mais partidos e, por exemplo, agora nas últimas eleições presidenciais assistimos também a um número nunca visto em termos de candidatos. Ou seja, isso mostra que há uma participação ativa da sociedade civil, não só necessariamente de partidos políticos, ou pelo menos daqueles que são os que têm maior representatividade na vida política do país ou até no próprio Parlamento, que no fundo é a casa do povo. Não é? Mas se por um lado não tinha maior participação em termos de candidaturas, ou interesse de candidatura, não tem por outro lado um número também que foi quase tudo especialista a falar, isto aqui é um sinal de alerta em relação ao número de votantes e pessoas que fazem afluência a urnas. Por exemplo, nas últimas presidenciais, peço desculpa, tivemos uma abstenção, salvo erro, acima dos 50%. Isso diz muito. Isso diz muito daquilo que é também um bocado a cidadania, ou seja, o facto das pessoas também participarem na vida política do país, que acaba, quer queiramos, quer não, acaba por ser também a vida democrática, não é? Porque a democracia, neste caso, mede-se também através daquilo que são as iniciativas políticas, as medidas que se tomam, quer dizer, porque, no fundo, o poder é do povo, que o povo entrega a um determinado partido ou a uma determinada pessoa num cargo que deve assegurar o cumprimento daquilo que são os direitos constitucionais, os direitos humanos, todas essas questões, não é? Que, agora, a abstenção leva-nos a questionar se as pessoas se revêem
nesses políticos ou nessas propostas ou nessas pessoas que encabeçam as listas partidárias, digamos assim, ou as listas independentes, etc. E esse ponto ele quase que está respondendo à próxima pergunta, que tem a ver com a população em geral. Mori que deve fazer para zela, para a manutenção de própria democracia única que está vivendo? Além de maior participação na vida política, digamos assim, através de manifestar o seu voto nas urnas, porque muitas vezes as pessoas dizem: eu não vou votar porque eu não acredito nos políticos. Então, se não vai votar, se não exerce o seu direito e até dever de voto, como é que depois pode exigir dos políticos, não é? Como é que depois pode vir criticar o político A, B ou C porque fez isto ou não fez aquilo? Quer dizer, então também temos o nosso dever de contribuir para o sistema através das eleições, não é? Depois é preciso um maior entrosamento entre aquilo que são as instituições públicas, digamos, e as próprias comunidades, não é? Como é que as pessoas podem também fazer valer as suas vozes, denunciar os seus problemas, reivindicar os seus direitos. Ou seja, tem que se criar aqui falta um bocado uma rede de interligação entre aquilo que tu fazes por mim e aquilo que eu realmente preciso enquanto cidadão, não é? Que me satisfaça as necessidades e que vá de encontro aos meus direitos fundamentais, de acesso à educação, de acesso à saúde, todas essas questões que no fundo contribuem para a minha, digamos assim, para o meu bem-estar na sociedade. E se não analisa um bocadinho também para resultados e comportamentos eleitorais ou políticos da população, participação na vida política, terá para nos trazer alguma conclusão em relação a se a população atual, na sua maioria, é mais omissa, mais ativa, mais demissionária das suas responsabilidades? Isso é uma pergunta outra vez complicada, porque se por um lado as últimas eleições dos últimos anos, quer presidenciais, quer autárquicas, por exemplo, ou mesmo as legislativas, têm mostrado, especialmente nas autárquicas, por exemplo, temos mais juventude nas listas, não é? Isso mostra que, de facto, os jovens, por exemplo, estão cientes da sua importância em relação à democracia, não é? Porque muitas vezes as pessoas dizem: os jovens não acreditam na política. Mas se nós formos ver nas listas, há muitos jovens nas listas partidárias, especialmente das autárquicas. Para além disso, a questão da democracia e da cidadania ativa passa também por nós contribuirmos para o melhor funcionamento da nossa própria comunidade, não é? É vida individual de cada pessoa. Exatamente. E, naturalmente, acaba por uma outra questão que é: talvez não te associa, e é uma questão que impõe o presidente da JOC, talvez não te associa a democracia estritamente à política, quando às vezes é também extravasa a política e está entrando no campo cívico e na parte individual de cada uma pessoa enquanto um ator social. O simples facto de deitarmos lixo para o chão, isso é uma falta de civismo. O simples facto de, por exemplo, de termos discotecas ao ar livre aos fins de semana que estão com música nas alturas numa determinada comunidade até às 8 ou 9 da manhã. Isso é uma falta de civismo. Isso é uma não compreensão daquilo que também é o direito da pessoa, do outro, não é? O direito da comunidade. Aquilo que também nos leva a pensar até que ponto as pessoas também têm consciência daquilo que são os deveres delas para com a sociedade, não é? E em relação à garantia de oportunidades de participação cívica, mas também oportunidades de acesso a direitos e próprias oportunidades que têm na vida. Direito a ensino, acesso a oportunidades profissionais, tudo que ela também está dentro de questões de democracia. E Nações Unidas até recomenda, nesse sentido, de que toda nação e todo sistema governamental deve criar condições para que, de igual forma, todo alguém tenha acesso a tudo o que é promovido a nível social. Sim, como eu disse inicialmente, a democracia também é um bocado a proteção daquilo que são os direitos humanos fundamentais de cada um de nós, não é? Como bem disseste, o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso a uma casa condigna, por exemplo. Tudo isso pode ser feito, não é? A parte mais visível disso tudo é através das eleições.
mas nós também podemos contribuir levantando os debates, fazendo também denúncias, por exemplo, na Provedoria de Justiça, na Comissão Nacional de Direitos Humanos. Da população assumir esse papel também. Exatamente, a população também tem que assumir esse papel de fiscalizador, porque a democracia é o poder do povo. Mas se o povo não fiscaliza, se o povo não atua, se o povo também não tenta fazer valer os seus direitos através de múltiplas formas, que é possível hoje em dia, através de queixas, através de denúncias, através de reivindicações, através de manifestação, por exemplo. A manifestação é um direito também que assiste os cidadãos. E temos visto ultimamente algumas manifestações despoltarem, não é? Tudo isso é participação cívica. Então, eu acredito que passa muito ainda por uma maior literacia daquilo que é a democracia, para que é que serve, como é que se processa, o que é que podemos fazer, mas visivelmente, digamos, a parte mais que as pessoas mais entendem, digamos assim, é o ato de votar nas eleições. A participação política, mas nada. A participação política. Mas de que forma aqui o CNDHC, a bocado e a comissária fala sobre o facto de a CNDHC tem estado a promover zela para que efetivamente a população consiga perceber esses direitos, desde direitos fundamentais, mas também direitos cívicos, coisas mais simples, de que forma que a população pode ter proveito, no bom sentido da palavra, da existência de um órgão como a CNDHC e, sobretudo, a hora que tem ações, intervenções no terreno, que a população podia estar mais próxima. Nós temos comissários em todas as ilhas, não é? Temos também trabalhos articulados com associações comunitárias. Existem vários canais até de denúncia ou de partilha de algum tipo de informação, situações em que as pessoas estão a ver os seus direitos violados, não é? Temos página na rede social, temos site. Portanto, há muitas formas hoje em dia de poderem, digamos assim, chegar à fala, comunicar com a Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Depois temos inúmeras ações de sensibilização nas escolas, formações nas comunidades, formações até, por exemplo, com a própria Polícia Nacional. Temos também uma coisa muito interessante, que é, por exemplo, os direitos humanos não vão de férias, que aconteceu durante o verão em vários municípios. Que foi dado até realce na Choramanha, inclusive, sim. Sim, então tudo isso mostra exatamente para as pessoas perceberem que o direito humano está com elas 24 horas por dia. Não é? É algo que desde que nascem elas têm esse direito. Portanto, passa muito por isso, por aumentar ainda mais as ações de capacitação, de sensibilização, de formação. E também as pessoas têm que ter consciência que podem fazer denúncias, porque às vezes as pessoas não fazem denúncias porque têm medo de pensar se vão ser identificadas. Não, medo é de total. Represálias, até, exatamente. Às vezes coisas mais simples de não se expor, simplesmente. Sim, exatamente. Podem ter toda a vontade para fazer aquilo que quiserem, o que quiserem denunciar, que depois será dado o devido tratamento, tudo isso é um processo, sigilo, proteção, etc. Porque, de facto, se as pessoas não denunciam, e quando eu digo denunciar não tem que ser necessariamente só coisas más, não é? Digamos assim, mas se as pessoas não transmitem aquilo que estão a sentir, não transmitem o que é que precisam, não transmitem tudo isso, como é que nós vamos saber também, digamos assim, não é? Portanto, a questão da comunicação e da consciência que elas têm que tomar parte ativa também em tudo o que lhes rodeia. Ou seja, assumir a parte que lhes compete. Exatamente, porque nós temos direitos, mas também temos deveres. E isso não é só uma coisa que tem que se passar às crianças hoje em dia. Isso... E a missão que se referia efetivamente era em torno disso, que é, às vezes, a pessoa omite e demite-se a cabeça de responsabilidade social que tem, que é, às vezes, num simples facto de zela para o bem-estar, denunciando e chamar a atenção para coisas que, se você tomam ação, que fazer diferença a nível social. E para não terminar, qual que é a grande proposta de reflexão para esse dia que a ONU sugere como Dia de Democracia? Muitas vezes estas efemérides só são lembradas quando acontecem, não é? Eu acho que isto são trabalhos contínuos que têm que ser feitos no dia a dia, não é? Temos que
conversar com as pessoas, saber o que é que elas sentem, ouvir o que é que elas têm para dizer, saber também, isto já vale de uma forma mais abrangente, não só em relação à CNDHC, mas também ao Estado, ao Governo, etc., às instituições, porque só o diálogo é a melhor forma para chegarmos a algum lado. E também o próprio cidadão pode apresentar propostas, projetos que tenham a ver com o exercício da cidadania. E tudo isso é uma rede que, ou seja, é uma função de todos nós, não é? É função da comunicação social, é função da Comissão dos Direitos Humanos, é função da Provedoria de Justiça, é função de inúmeras instituições que trabalham com crianças, jovens, pessoas portadoras de deficiência. É um sistema que está estruturado para suportar companheiro e que se um funciona, o outro dificilmente funcionará bem. Então, é exatamente isso que às vezes as pessoas têm que ter consciência que de facto o junto à mão funciona em várias situações. E ao termos essa consciência, eu acredito que as coisas podem avançar ainda mais. Muito bem. Gisela, te agradeço pelo tempo de estar conosco na show da manhã, também com a gentileza de dividir esse tempo entre outros afazeres, para estar ali conosco na show da manhã, sobretudo para ajudar a perceber um bocadinho mais de simbologia dessa data, que cima é que tem que ser celebrado só no dia de assinala ser efeméride, mas devia-se ter essa consciência de se falar disto em todo o ano e em todas as oportunidades. E a CNDHC tem estado a fazer esse trabalho também, promovendo inclusive conhecimento adaptado para crianças, com programas específicos, para ajudar no entender o que é os direitos fundamentais e modo que está refletindo na nossa cidadania, na nossa vida e, claro, até no nosso sistema democrático. Obrigado. Obrigada e espero ter correspondido à expectativa das pessoas lá em casa e desculpem o meu não ter falado crioulo, mas é demasiado mareado para, para isso. Convém fala, se essa fala para morrer. Se não, eu sabemos fazer troça, eu gosto de troça, mas ser português também para entender porque nossa língua também é português e crioulo.